A birra é como uma tempestade que escurece o céu e desestabiliza todo mundo. Tem horas que parece até que ela é um ato planejado pela criança para manipular seus adultos, mas não é isso. Tem horas que parece que ela é coisa de criança mimada, ingrata, mas também não é sobre isso. Será que então é sobre uma criança que não tem limites, que não foi educada, uma criança desrespeitosa? Também não é isso. Bom, então o que é a birra? Vem comigo que eu vou te explicar o que é a birra e vou te ajudar a melhorar muito a situação aí na sua família. Sou a Luna Lima, sou mãe, psicóloga e aqui eu compartilho tudo o que você precisa para dominar o mundo das birras e reencontrar o prazer de maternar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificada sempre que sair um vídeo novo. Eu sei que a birra pode ser um pouquinho assustadora e às vezes ela parece coisas que ela não é. Às vezes ela parece, por exemplo, que a criança tá ali planejando exatamente como que ela vai manipular os seus adultos. Mas se a gente olha bem, ela não tem sequer um cérebro maduro o suficiente para conseguir fazer esse planejamento. A birra muitas vezes parece que é falta de educação, falta de limites, uma criança muito mimada. Mas na verdade não tem nada a ver com isso, porque a birra ela é parte de um processo natural de amadurecimento. Todas as crianças vão passar pela birra. Algumas podem manifestar mais, manifestar menos, podem ter birras mais frequentes ou menos frequentes, mais intensas ou menos intensas. Algumas conseguem esconder muito bem suas sensações. Geralmente a gente fala que é aquela criança boazinha, então ela reprime o que ela está sentindo, ela não manifesta. Mas todas as crianças, dentro de um espectro saudável, ela vai passar pela birra. Então não é fruto de uma falta de educação. A birra está muito mais relacionada ao processo de amadurecimento. Qual é o amadurecimento? Vamos pensar que nós que somos adultos, o que nós fazemos quando estamos frustrados? Você, por exemplo, o que você faz quando está frustrado? Ou quando está com raiva? Ou quando está diante de uma situação muito difícil de resolver? Tem dias que a gente está mais disposto, encontra caminhos e soluções, tem dias que a gente trava, tem dias que a gente foge. Agora, quanto tempo estamos no mundo e experienciando essas sensações, essas dificuldades? Agora vamos pensar naquela pessoa que chegou há 2 anos nesse mundo, talvez 3, talvez 4. Ela está sentindo frustração, raiva, tristeza, sensação de injustiça pelas primeiras vezes na vida dela. Então, o tempo de experiência com essas sensações é infinitamente menor do que o nosso. O repertório, o conhecimento que elas têm sobre o que elas estão sentindo e o que elas fazem com esse sentimento é muito menor que o nosso. Às vezes, por exemplo, quando a gente se sente frustrado, nós adultos, observa se você já não fez isso. Você vê aquela frustração, você parou e foi comer um chocolate, um doce que você goste mais. Ou às vezes vê aquela sensação de raiva, você pegou e ligou uma Netflix e ficou assistindo série atrás de série atrás de série. Às vezes um medo, uma tristeza, você pegou então, às vezes o próprio tédio, né? Você tá numa mesa com outras pessoas, conversa não tá legal, pega o celular e você começa a rolar. Então todas essas são formas que nós lidamos, não são as mais saudáveis, mas são formas como nós lidamos com as nossas emoções, essas emoções mais desafiadoras, mais incômodas. E a criança? A criança não vai abrir a geladeira e comer tudo que tem ali dentro. Também não vai ligar a televisão, começar a assistir Netflix ou pegar o celular e ficar ali rolando. O que ela tem de recurso? O que ela tem de recurso é muito pouco, né? Se para nós muitas vezes nós fugimos, a criança tem menos caminhos ainda. Então, quando ela sente a frustração, ela não vai pegar o celular e se anestesiar. Ela vai virar e falar: mãe, pai, eu estou sentindo algo horroroso, horroroso. E ela vai mostrar para você exatamente o quanto é horrível essa sensação que ela está sentindo. Quando você fala não vai ter tal coisa, e ela fala: nossa, mas eu estou sentindo algo muito ruim. Pode ser raiva, pode ser injustiça. Ela não sabe nomear o que ela está sentindo, não sabe sequer o que fazer com esse sentimento. Então ela vai falar: olha a sensação que eu estou tendo aqui dentro, eu vou mostrar para você, está muito difícil. Ela vai gritar, vai se jogar no chão, ela vai mostrar a sensação que ela tem exatamente na intensidade em que ela está sentindo.
Vamos pensar. Se você fosse ou eu, ao invés de pegar um celular ali e anestesiar as nossas sensações, se a gente fosse sentir... Aliás, por que a gente pega o celular para se anestesiar? Porque a sensação, até para nós, depois de décadas de experiência com essas sensações, até para nós é difícil. Até para nós é um incômodo que a gente não quer entrar em contato. Então, as crianças pequenas, na verdade, se a gente for pensar em 2 anos, a gente está falando até de bebês. Para elas é mais difícil ainda. Então a birra, no fundo, se a gente fosse resumir, a birra é a criança demonstrando a sensação que ela tem exatamente na intensidade em que ela está sentindo. É só isso. Então tá, eu entendi que a birra, na verdade, é uma demonstração de tristeza, de raiva, de frustração, de uma sensação de injustiça, e a criança sente e ela manifesta do jeitinho que ela está sentindo, ok. Por que é tão difícil para mim que estou do lado dessa criança? Por que para mim isso me enlouquece, me tira do sério? Porque muitas vezes, quando a sua criança, ou uma criança, nem precisa ser a sua, às vezes uma criança que está no mercado, no shopping, ali numa demonstração de birra, tem o mesmo efeito. Você já percebeu que às vezes a criança está ali demonstrando a emoção dela e a gente sente a mesma emoção? Tem muito adulto que vê a criança demonstrando raiva e o próprio adulto começa a sentir raiva. Às vezes a sua criança começa a demonstrar a frustração que ela está sentindo e você se sente frustrado. E aí a gente começa a sentir o mesmo que a criança está sentindo. Porém, como nós também não sabemos como lidar com essa sensação, a gente acaba entrando nesse mesmo espiral de desespero que a criança está. Então, muitas vezes, as emoções que a gente ainda não sabe como lidar, a gente acaba se perdendo nessas emoções do jeitinho que a criança está se perdendo. Ao invés de falar, bom, frustração, beleza, eu vou ficar calma e vou conduzir minha criança para um lugar de calma. Tô vendo que minha criança tá com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calma e vou ajudar essa criança a sair desse estado de raiva. Muitas vezes a gente não tem um treino com as nossas próprias emoções. Então o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se perdendo. Ou a gente vai pro celular, ou a gente vai pro filme, ou a gente foge de alguma forma, ou a gente acaba se perdendo e entrando nessa espiral. E é muito comum o adulto começar a fazer birra também. Então você vê a criança gritando, vê a criança falando, eu não vou fazer tal coisa. O adulto vira e fala, e eu não vou fazer tal coisa. A criança bate pé, o adulto bate pé. A criança bate no adulto, o adulto bate na criança. Você olha e fala, um tá num corpinho de criança, o outro tá num corpo de adulto, mas os dois estão fazendo as mesmas coisas. A mesma coisa, os dois se perderam. Então por isso que a birra mexe tanto com os adultos. E por vezes ela pode ser tão difícil da gente conseguir ajudar na situação e saber o que fazer. É muito comum as pessoas olharem para a birra e achar que se trata de uma manipulação. É a criança planejando e executando para manipular o adulto para fazer exatamente o que ela quer. Mas as crianças pequenininhas, elas não têm sequer o cérebro amadurecido o suficiente para fazer esse tipo de planejamento. Então, com certeza, não é uma tentativa de manipular. Eu sei que também, às vezes, a birra parece que é uma criança mimada, mal educada, uma criança que não recebeu limites, que é culpa desses pais, né, que não agiram direito, que não agiram adequadamente. Mas acontece que a birra, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Algumas crianças vão manifestar de forma mais intensa, mais frequente, menos frequente, mas todas as crianças dentro de um espectro saudável passam pela birra. Porque a birra, na verdade, ela está muito mais relacionada a uma imaturidade emocional. Sabe aquelas emoções difíceis que vêm à tona e a gente não sabe o que fazer com elas? Isso é a birra, é a demonstração dessas emoções. Então, o que é a birra? Vamos pensar primeiramente nós adultos, e aí pensamos nas crianças, nos bebês. Um sentimento que todos nós sentimos e que temos muita experiência, muito tempo que a gente sente e tem que lidar com esse sentimento é frustração. Como você lida com frustração? Eu vou falar uma forma que é muito comum da gente lidar. Não é a mais saudável, mas é muito comum. Muitas vezes a gente sente frustração, a gente abre a geladeira e come alguma coisa. Ou a gente abre um chocolate. Tem gente que vai fumar. Talvez a gente sinta frustração, a gente liga a Netflix e vê uma série atrás da outra. Ou a mais comum, a mais fácil de todos, pegar o celular e ficar rodando ali, se perdendo na internet. Essas são formas como a gente lida com frustração.
E tem outros sentimentos que também são desafiadores para nós. Raiva, tristeza, sentimento de injustiça. Todos esses sentimentos é muito comum que a gente encontre uma saída assim, se anestesiando, por exemplo, na tela do celular ou da televisão, ou com cigarro ou com comida. Agora vamos voltar para a criança, porque nós temos muito tempo nesse mundo e sentindo essas sensações. Quando a gente pensa na fase da birra, a gente está pensando ali por volta dos 2, 3, 4 anos. Então assim, essa pessoinha está neste mundo há apenas 2, 3, 4 anos, está sentindo frustração, raiva, tristeza, revolta, sensação de injustiça pelas primeiras vezes na vida dela. E aí, diferente de nós adultos, ela não tem um repertório verbal muito avançado, ela não tem um cérebro amadurecido, ela não tem conhecimento suficiente sobre o que ela está sentindo e muito menos do que fazer com esses sentimentos, com essas sensações. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sentir. E lembra, quando você sente frustração, é agradável? Se fosse, a gente não fugia tanto. Então ela vai sentir essas sensações que são extremamente desagradáveis e ela vai virar para o adulto que está à volta dela. Por isso também que quanto mais confiança ela tem nesse adulto, mais ela demonstra, porque ela vai virar para o adulto e falar assim: eu estou sentindo algo horrível aqui dentro, deixa eu mostrar para você. E aí ela grita, se joga no chão, ela faz todas as demonstrações que a gente bem conhece. O adulto conduziria essa criança desse estado de dificuldade para um estado mais calmo, para um estado mais saudável. Então, o que a gente esperaria é um adulto que consegue encontrar a sua calma e ensina esse caminho para a criança, como que ela sai da raiva, da frustração. Mas, na verdade, o que a gente vê é um pouquinho diferente. A gente vê uma criança e um adulto, ambos fazendo birra. O que a gente vê de mais comum é o adulto, que se conecta de tal forma a essa criança, que ao invés de trazê-la para um lugar de maior saúde mental, ao invés de trazê-la para um lugar de calma, para um caminho, trilhar um caminho para sair da raiva, da tristeza, da frustração, a gente vê um adulto que faz o caminho inverso. Ele vai se perdendo nas emoções da criança, até que quando a gente vê, o adulto que a acompanha está agindo igualzinho a ela. Por isso que a birra é tão desafiadora para nós adultos, porque a gente sente exatamente o que a criança está sentindo, mas qual é o nosso repertório com esses sentimentos? Quando a gente sente que o que a criança está trazendo é algo que a gente sabe lidar, a gente consegue conduzir essa criança. Mas quando ela nos demonstra sentimentos que são justamente os que nós mais fugimos, os que nós adultos mais temos dificuldade em lidar, a chance da gente se perder no processo e entrar nessa espiral de desespero e de raiva e de confusão da criança é muito grande. E é por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês os caminhos e o que vocês podem fazer para lidar melhor com a birra das suas crianças.